Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus. Louvo a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz de mais uma vez estar com os irmãos. O pastor Dinaldo falou que sempre que você vem aqui, fazer que bom que eu não venho sempre, né? Senão a igreja ia até enjoar, porque toda vez que vem ele bota a gente para ministrar. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Você está feliz? Estar na casa de Deus é uma oportunidade, irmãos. Amém? Esse termo, oportunidade, era muito usado na minha infância. Eu vim da Assembleia de Deus, eu fui criado na Assembleia de Deus. E esse termo é muito usado lá. O irmão tal está com a oportunidade, né? E às vezes é muito dito isso, e a gente escuta isso de forma automática, né? A vida toda, né? Mas realmente estar aqui é uma oportunidade. Principalmente quando você pensa que muitos queriam ter essa oportunidade e não tem. Não é verdade? E é por isso que nós devemos encarar esses momentos realmente como uma oportunidade. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar de Deus de alguma forma, eu valorizo isso muito. Valorizo muito. Porque Deus está me concedendo uma oportunidade de falar dele. Amém? E eu espero que nessa noite, do mesmo jeito que essa mensagem falou no meu coração, que ela fale com você também. Essa mensagem não fui eu que esbocei ela. Essa palavra, eu escutei ela essa semana e falou muito forte ao meu coração. Algumas palavras, principalmente palavras de textos comuns. Eu falo comuns assim, textos que a gente já ouviu muito na Bíblia. Quando eu vejo alguém esboçar ela de uma forma diferente, eu fico muito impactado. E eu estava na igreja do meu pai essa semana e estava tendo um culto de ação de graças pela vida do meu irmão. Algumas pessoas aqui da igreja, a família do Dinaldo, o conhecem. Meu irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais novo que eu e ele infartou agora recentemente. Meu irmão veio de uma vida bastante tumultuada, se envolveu com drogas ao recorrer da sua vida. E Deus vem fazendo uma obra na vida dele. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu profetizo isso todos os dias. Você tem o poder de profetizar sobre a vida das pessoas, irmãos. Amém? Ainda que às vezes o que você vê não está da forma que você está profetizando. Isso é profetizar. É olhar para o vale de ossos secos, aos esqueletos, e determinar que eles se tornem um exército. Isso é profetizar. E ao decorrer da vida do meu irmão, eu sempre profetizo sobre a vida dele. E Deus tem trabalhado grandemente na vida dele. E recentemente nós tivemos um testemunho milagroso na nossa família. Meu irmão infartou por horas até ser socorrido. E devido à sua idade, por ser novo, ele poderia nem estar aqui mais. E ainda mais com uma saúde perfeita. Os médicos de Belo Horizonte falaram para ele, a gente vai fazer todos os exames possíveis. Você não morreu, isso é fato, você está aqui. Mas nós precisamos entender o porquê que você não está cego, por que você não está puxando uma perna, por que não tem nenhuma sequela na sua vida. Ele até brincou com o médico, falou assim, acho que o senhor está querendo achar alguma coisa em mim. Ele falou, não, eu estou querendo só entender o porquê que você não tem nada. Por isso é a misericórdia de Deus na vida dele. Amém? Nós estamos muito felizes por isso. E nesse culto em que nós estávamos dando graças a Deus pela vida dele, tinha um irmão, um pastor, na verdade, que eu não conhecia, e ele ministrou essa palavra, e ela falou muito forte no meu coração. Eu quero compartilhar ela, pelo menos parte dela, com vocês aqui nessa noite. Quando a gente abre a Bíblia, a palavra de Deus ela se renova, né? Cada hora que você olhar ela vai estar diferente. Mas a essência dessa palavra foi dele, eu quero compartilhar com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. O pastor Dinaldo, agora há pouco, estava falando sobre a ceia. Ele falou algo interessante. É impressionante como Deus fala, né? O culto ele é do início ao fim, é Deus falando aos nossos corações e às vezes da mesma coisa. Ele estava falando justamente sobre essa questão, a preocupação que os irmãos antigos tinham
de participar várias vezes da ceia, meio que com o intuito de se santificar, né? De se salvarem. Você já se arrependeu hoje, irmão? Você já se arrependeu hoje dos seus pecados? A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece? Tem festa no céu. Você tem a capacidade de ser um promotor de eventos no céu. Já parou para pensar nisso? Você pode promover festa no céu todos os dias, desde que você se arrependa dos seus pecados. Lucas, mas como assim? Eu sou da igreja, eu sou servo de Deus, eu vou ficar me arrependendo. Irmãos, nós temos que nos arrepender todos os dias de quem nós somos, do que nós fazemos, do que nós deveríamos ser e não somos. Esse texto ele vem falar sobre isso, sobre arrependimento. A festa no céu quando há arrependimento. Amém? Lucas 15 começa assim, ó. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O início desse texto, desse capítulo, ele começa a mostrar os homens santos da época, os homens de Deus, os pastores, os responsáveis pelo templo da época, criticando Jesus por ele se relacionar com pecadores. Eles ficavam murmurando, eles não falavam, ficavam murmurando. Jesus, quando se encontrava para falar, para pregar pela multidão, eles ficavam no cantinho comentando. Ah lá, ó, fala que ele é o rei dos judeus, mas olha lá, ele fica se envolvendo com o pecador. Nossa, ele come junto com eles. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha o nível que chegava o preconceito entre os fiéis e os pecadores naquela época. Eles não admitiam que Jesus se alimentasse com os ditos pecadores. Na cabeça deles, deveria haver uma separação entre Jesus, uma separação física. Eles não podiam caminhar juntos, se alimentar, sentar numa mesa para comer junto. Que evangelho estranho, né? Como que eu vou pregar uma salvação de alguém se eu não posso nem me relacionar com essa pessoa? A gente não consegue nem pensar. Então Jesus, com toda a sua humildade, ele começa a partir de agora a narrar várias parábolas em sequência. E não vai dar tempo da gente falar de todas. Eu separei 3 delas, falando sobre o mesmo assunto. A primeira é a parábola das 100 ovelhas. Vamos ler ela? Lucas 15, a partir do verso 3. Diz assim, ó. E lhe propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Quando nós nos arrependemos, nós proporcionamos uma festa no céu. Porque para o nosso pastor Jesus, Deus, é uma ovelha, é uma preciosidade que ele estaria perdendo. E quando nós nos arrependemos, ele deixa de perder. Quando nós perdemos algo, seja o que for, não é ruim. Às vezes quando você perde na rua 10 reais, não é ruim. Lucas, mas 10 reais, mas 10 reais, se for pensar na economia de hoje, não é quase nada, né? Você sair com 10 reais no mercado, você volta com o que hoje? Quase nada. Mas perder 10 reais é horrível, não é? É isso que Jesus está querendo dizer aqui nessa parábola. Eu separei algumas curiosidades desta parábola. A primeira, quando a gente lê essa palavra, traz-nos uma menção, às vezes, de que esse pastor seria o proprietário dessas ovelhas e que, de alguma forma, ele se preocupa tanto por perdê-la por esse motivo. E talvez isso não seja verdade. Se você pegar a Bíblia,
historicamente, pegar diversas passagens que falam de pastoreado, na maioria das vezes os pastores não eram proprietários dessas ovelhas. Esses pastores eram servos de um dono e tomavam conta dessas ovelhas. E aí nós começamos a entender o porquê da preocupação desse pastor. Esse pastor teria que prestar contas de por que ele perdeu essa ovelha. Preste atenção comigo numa coisa. Essa ovelha, ela estava junto das outras. E ela saiu do meio que ela convivia para se perder. Por descuido de quem deveria cuidar delas. Queridos, quantas e quantas e quantas ovelhas se desgarram de dentro das nossas igrejas por caminhos tortuosos, por descuido de quem está aqui dentro. Nós temos um problema grande, eu falo nós, porque isso somos todos nós, de dar uma certa indignação quando alguém se afasta das obras do Senhor. Ah, mas saiu por quê? E a gente fica arrumando diversos motivos pelo motivo dessa pessoa ter desgarrado. Ah, mas não se preocupa não, uma hora volta. Até um sentimento de ele vai lá, vai quebrar a cara e vai voltar. Sendo que, muitas das vezes, é de nossa responsabilidade o motivo dessas pessoas terem saído. Eu falo isso porque nós, preste bem atenção, nós somos os pastores dessas ovelhas. Jesus, no final dos evangelhos, ele dá um ide para nós. Ele nos coloca uma responsabilidade. Ó, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Às vezes a gente está na igreja, a gente joga essa responsabilidade tudo no pastor. A gente joga essa responsabilidade toda na liderança da igreja. Irmão, essa responsabilidade é nossa. E será cobrado por nós. Será cobrado de nós naquele dia pelo dono das ovelhas. Esse pastor ele se preocupa de uma tal forma que ele resolve deixar todas as outras para ir atrás de uma. Uma outra curiosidade que às vezes a gente acha, mas é estranho, o pecador tem essa ovelhinha que desgarrou, ela tem tanto valor que eu posso abandonar todas. Não, elas não foram abandonadas. Uma outra curiosidade é que isso são curiosidades, até porque isso é uma parábola, é uma historinha que Jesus contou. Mas aqui ele estava falando que eram 100 ovelhas. Historicamente, jamais um pastor cuidaria de tantas ovelhas sozinho. Sempre haveriam mais pastores. O que esse pastor fez foi pegar aquelas outras e deixar em segurança e sair em prol daquela única que se desgarrou. Ah, mas ele tinha 100. Que diferença que faz uma? Talvez para ele, que era só o pastor, só responsável pelo pastor, era nem tanto. Mas para o dono, faria muita falta. Cada pessoa que se desgarra dos caminhos do Senhor faz uma falta imensa para o Pai. Imensa para o Pai. No decorrer da nossa vida, toda a vida na igreja, eu mexi com louvor. Toda a vida. Então eu vou abordar mais esse tema aqui, mas você aplica isso em qualquer área da igreja. Por muito tempo da minha vida, eu fui um pouco carrasco. Meio crítico demais com quem abandonava o arado. Falava, mas isso é um absurdo. Você deixar a obra de Deus, deixar as coisas de Deus de lado para ir fazer isso, para ir fazer aquilo. O nosso alforje está sempre carregado de pedras para atirar nas pessoas. Até o dia que é você que cai. Por qualquer que seja o motivo. Quem nunca caiu? Eu caí diversas vezes. Eu sou filho de pastor, sou criado na igreja. Tudo bem. Confesso por irmãos que eu nunca cheguei a desviar ao ponto de me debandar nesse mundão. Mas me afastava demais, levava a igreja de qualquer jeito. Lá na Assembleia, na minha época, tinha um costume de disciplinar quando você aprontava. Tomava banco direto. 3 meses, 6 meses, dependendo da prática. Mas sempre voltava. E eu fico pensando, se não tivesse pastores para me acolher quando eu voltava, o que seria da minha vida? Muitas pessoas desistem de voltar porque não tem quem vai buscá-las. Eu vou falar um pouco mais para baixo que tem casos e casos, mas esse caso aqui é nós que devemos buscá-los. A ovelha voltou sozinha? Não voltou, não. Inclusive,
pelo jeito que fala aqui, esse pastor teve que andar tanto para achá-la que talvez ela nunca mais voltaria. Mas o amor de um pastor, a preocupação foi tão grande que faz ele ir enfrentar toda dificuldade que for. Preste atenção, todas as dificuldades que forem, para trazê-las em seus braços. Você está disposto a enfrentar qual dificuldade para buscar uma ovelha? Será que nós estamos dispostos? Irmão, a coisa mais cômoda que tem é a vida, desculpa assim o termo, de crente de banco de igreja. É cômodo demais. Eu trabalho a semana inteira, dia de domingo eu vou na igreja, sento, o pastor me abençoa, eu vou embora para minha casa, cumprir meu protocolo. Cumprir meu protocolo de crente. Estou salvo. Será? Será que se resume tão pouco? O evangelho é muito mais profundo que isso. E como eu disse no início, essas vidas serão cobradas de nós, pastores. Por que você não foi atrás daquele irmão que se decepcionou por tal questão? Por que você... mas eu vou, mas ele... Amém, mas você foi. E aí, recentemente tem um casal amigo nosso que se afastou da igreja. Simplesmente tomaram a decisão deles. Participavam do louvor comigo, sumiram. A minha esposa ficava cobrando de mim, a gente tem que ir atrás deles. A gente tem que ir lá jantar com eles. Eu não vou não. Foi porque quis, volta quando quiser. A igreja está no mesmo lugar. A igreja não saiu do mesmo lugar. A cidade é pequena, tá fácil. É impressionante como tem algumas pessoas mais amorosas que outras. A gente precisa ir lá, a gente precisa conversar, a gente precisa mostrar para eles que nós não estamos aqui. E você ficava olhando o jeito que eles estavam vivendo, mil maravilhas. Parecia até que a igreja os aprisionava, porque quando saíram, viveram uma liberdade. Aí recentemente foram na igreja, num evento que a gente fez de louvor lá. E aí o pastor, não lembro se foi o pastor, foi uma irmã, ora com quem está aí do seu lado. E quando eu fui orar com esse jovem, eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu só o abracei. Quando eu abracei ele desabou a chorar. Chorou. Ele é muito tímido, ele não fala nada. Você conversa com ele, ele fica assim. Fechadão, homem, viril, não se abre nem a pau. Chorou igual uma criança. E aquela hora bateu arrependimento no meu coração. Talvez se eu tivesse ido há meses atrás, o sofrimento dele daquele momento poderia ter sido evitado. Talvez ele teria voltado com menos lesões, com menos machucados do que antes. Amém, querido? Nós precisamos colocar o nosso coração em lugar de um coração de pastor e ir atrás dessas ovelhas desgarradas que estão. E vou te falar, tem muitas. Não precisa ir longe não, irmão. Se você parar e olhar para as cadeiras dessa igreja, quantas pessoas estavam aqui há meses atrás e não estão mais? Eu não sou daqui. E mesmo não estando daqui, eu consigo perceber isso. Muitos eram para estar aqui e não estão mais. Mas foi a escolha deles. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da nossa postura. Como pastores do rebanho do Senhor. Porque o dono do rebanho vai cobrar de nós daqui uns dias. Amém? Amém. Vamos continuar lendo? Capítulo 15, versículo de número 8. Ele vem contar agora uma segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. E fala assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que interessante. Gente, tal de parábola de Jesus é uma coisa linda. Como é que Jesus pegava historinhas tão bobinhas, com todo respeito, e dava uma profundidade nelas. Na primeira parábola, ele fala de alguém que estava dentro e por um descuido de quem a cuidava, ela saiu. Já aqui, ele fala de algo que se perdeu dentro da casa.
Essa mulher não perdeu essa moedinha andando pela rua. Ela tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma. Mas aonde que ela perdeu? Dentro da sua casa. E isso reflete muito o evangelho atual. Tem igrejas abarrotadas de pessoas, mas muitos perdidos dentro da igreja. Dentro da igreja. Ah, por que você está falando que está perdido? Porque quando nós não praticamos a essência do evangelho, nós estamos perdidos. O que é estar perdido? É você não saber para que direção você vai. É você não saber para onde você está indo. Eu tenho certeza que a gente chegar nas nossas igrejas e perguntar pessoalmente, vem cá, o que você está fazendo aqui? Muitos, eu estou aqui. Estou aqui. Mas não sabe o real motivo de por que está aqui dentro. Essa mulher, ela tinha 10, perdeu só uma. Mas ela falou, eu não posso ficar sem uma. Eu não posso ficar sem uma. Ela está aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Ela começou a varrer a casa dela. Tirar a sujeira. Tirar aquilo que fazia com que aquela dracma se perdia. Até encontrar ela. Muitas coisas precisam ser tiradas do nosso meio. Porque nos atrapalham. Nos atrapalham de crescer. Nos fazem perder o foco. Há um tempo atrás, eu estava meio revoltado com o meu ministério de louvor da minha igreja, sabe? Estava conversando com o marido, conversei até conversar sobre isso. Irmãos, eu estava no nível que eu indignava com tudo. Dependendo se a pessoa respirasse muito alto durante o ministério do louvor, por que você está respirando tão alto assim? Respira mais baixo. Eu estava incomodado. Porque na minha mente, eu estava fazendo muito e as pessoas fazendo pouco. Eu tenho uma prática que eu herdei aqui em Lavras, isso. Quando eu vim para cá eu não tinha isso, mas os líderes que eu tive, um foi o Leandro, me disciplinou a isso. A fazer o seguinte, hoje eu vou ministrar na igreja, eu vou participar do louvor, estou na escala, beleza. A minha parte da tarde, eu não tenho nenhum outro compromisso, a não ser preparar o meu louvor para o culto. Eu não admito eu chegar na igreja para louvar a Deus se eu não preparei dentro da minha casa. Irmãos, deixa eu falar um negócio pra você. É pessoal, tá? Sou eu. Eu aprendi isso. Que eu não posso chegar para Deus. Essa música eu já sei. 3 acordes. Mas não é só 3 acordes. É um momento, é a minha oferta para Deus. O que fez a diferença na entrega do sacrifício de Caim e Abel? Foi a preparação. Foi como eles apresentaram. E eu não admito. E eu ficava indignado. Eu chegar no momento do ensaio, eu estar com as músicas afiadinhas, os acordes, e o pessoal de qualquer jeito. E aquilo foi me matando por dentro. Me matando por dentro, me matando por dentro. E aí, reclamava com o outro, chegava a falar para minha mulher, eu vou sair desse louvor, porque eu estou indo para lá, em vez de eu adorar, eu estou pecando. Eu saio do culto mais irado do que se não tivesse ido. E foi alimentando aquela situação. E aí teve um evento na igreja que o pastor levou uma pregadora lá. Ela arrebentou com o ministério do louvor da nossa igreja. Mas arrebentou. Chamou lá na frente, orou na mão na cabeça de todo mundo. Falou que tinha coisa para consertar. E coisas que às vezes a gente nem percebia. A gente estava tudo normal. E aí eu lembro que o pastor, no outro dia, mandou uma mensagem do grupo do louvor só. Cada um manda no meu privado o que achou da profecia da pastora. Cada um mandou. A minha, eu mandei desse jeito, sem mentira. Falei, pastor, eu acho que profecia, a gente vê o que nos serve, o que não serve, o que a gente acha que é da nossa Bíblia, o que é da nossa vida, o que não é, e o que não for, a gente descarta. Aí ele respondeu isso para mim, tudo bem, mas o que você acha do conteúdo? Você acha que está nessa situação? Eu falei, para mim não está nessa situação não. Eu não consigo ver falsidade entre os integrantes do louvor. Aí, pai, gente. Vamos consertar aqui, ó. Eu acho que não consigo ver essa falsidade, não sei o que e tal. O pastor me deu uma repreensão e marcou uma reunião. Gente, quando marcou essa reunião,
Vocês precisam de ver onde é que estava o ministério de louvor da igreja. Não. Estava destruído. Um com raiva do outro. O pessoal tinha tanta raiva de mim, eu nem imaginava. Você é muito ousado, Lucas. Eu vou falar um negócio pra você. Você é chato. Você é chato. Você chega no louvor, você quer que as coisas sejam do seu jeito. Do seu jeito de falar e não sei o quê. Aí a pessoa já tá falando, mas eu também penso você também. Eu penso que você também tem que fazer assim, assado. Enfim, mas foi uma limpeza. Mas é a mesma coisa de ter lavado a casa. Hoje, o nosso ministério de louvor é simplesinho. Não tem tantos integrantes assim. A gente faz o básico. Eu aceitei eles tocar com cifra, viu, Marcelo? Aceito. Mas sabe o que acontece? O nosso louvor é uma bênção. É uma bênção. Vai chegando o horário do culto, você vai ficando ansioso para ir. Nossa, tem ensaio 6h30. A gente vai com prazer. Porque a gente tem comunhão entre a gente. A gente já consegue entender a limitação de um e de outro. Talvez eu tenha facilidade para fazer assim. O irmão não tem. Nem por isso eu sou melhor que ele. E a gente foi varrendo essas coisinhas e fez com que a gente encontrasse a nossa dracma perdida. Nosso louvor hoje é abençoado. Durante o período de louvor, você vê a unção de Deus sendo derramada na igreja. Você vê as pessoas adorarem a Deus por coisas que ninguém estava sabendo que estava acontecendo, mas afetava. Eu dei só um exemplo. Nós temos diversos departamentos dentro da igreja, que às vezes está entupido de coisas que deveriam ser tiradas. A nossa vida pessoal, a gente guarda muita coisa que deveria ser descartada na nossa vida. E faz com que a gente venha perder coisas que são de Deus. A gente venha perder as coisas do Espírito que deveriam estar guardadas, que seriam as nossas preciosidades. Às vezes a gente pergunta, mas eu não tenho o dom de fazer isso, eu não tenho o dom de fazer aquilo, mas tenho o dom de fazer diversas outras coisas que não deveriam fazer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se dedica fazendo tantas coisas fúteis que a gente não busca as outras coisas espirituais que nós deveríamos buscar. Essa mulher, ela para tudo, ela faz uma limpeza na casa dela para buscar algo de valor. E quando ela encontra, ela se alegra tanto que ela chama os vizinhos tudo para se alegrar com ela. O que você precisa encontrar na sua vida? O que da sua vida que está parado, que você não encontra? Ainda não consegui entender. Irmão, sua vida espiritual está do jeito que deveria ser? Você está atuante na obra de Deus como deveria ser atuante? Ou você está sendo simplesmente um crente de banco? Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deixa eu te falar um negócio. Eu vim lá de Alterosa. Eu toquei bateria hoje. Por que eu toquei bateria hoje? Porque não tinha alguém para tocar. Deixa eu tentar esclarecer o que eu quero dizer. Nós tínhamos que ter na nossa igreja pelo menos umas 4 bandas formadas. Não tinha? Eu queria ter a dificuldade de fazer uma escala de banda. Gente, é músico demais. Onde eu vou botar esse menino para tocar? Você vai tocar uma vez no mês só. Tem tanta gente para tocar que você vai tocar só uma. Olha que bênção que seria. Mas o pastor prega muito. Está tendo pregador o suficiente? Mas é sempre a mesma irmã que faz a comida. Mas será que não está faltando gente para fazer? Nós somos o corpo de Cristo. Nós trabalhamos na mesma igreja. Por que às vezes são sempre os mesmos que fazem? Porque está faltando pessoas para se encontrar dentro da igreja. Estou falando para você que você vai chegar aqui no líder e falar assim, eu quero tocar bateria, deixa eu subir aí. Não é assim não, irmão. Não é bem assim não. Tem que ver se esse é o seu dom, se esse é o seu talento. Talvez você precise só aperfeiçoá-lo. Talvez uma aula de música vai resolver o seu problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que trabalho na obra é o que mais tem. Está faltando ceifeiros. Está faltando ceifeiros. E não é só aqui não, viu, irmão? Não vim aqui para falar isso para vocês não. Isso é em todo lugar. Em todo lugar. A nossa igreja não é diferente. Eu participo de um grupo de líderes da igreja. Deve ter mais ou menos uns 25 líderes. E a gente tem uma campanha de oração todos os dias, às 5 horas da manhã no monte. De segunda a sexta-feira. Todo dia. Um voto que o pastor fez já tem 2 anos.
Quase 30 líderes. Quantos vocês acham que sobe um monte todo dia? Chuta aí um número aí, alguém. 4. Tem dia que não tem 2. Já teve dia de eu chegar lá no monte, lá, parar meu carro, só tá o pastor. Só tá o pastor. 30 líderes. Desses 30, tem uma grande quantidade que realmente tem compromissos, que não podem estar. Boa parte poderiam estar e não querem. Não querem. Não querem perder 1, 2 horas de sono até chegar o horário de ir para o trabalho. Não querem ter o trabalho de se deslocar. Não querem ter que adaptar um horário de almoço, alguma coisa, de deixar a criança. Não querem. Simplesmente. O que eu quero dizer para vocês é que isso em todo lugar é assim, não é só aqui. Nós precisamos de pessoas que tirem esses empecilhos para encontrar a sua dracma na obra de Deus. Amém? Porque quando ela for encontrada, haverá festa. Eu fico imaginando a alegria que é para Deus quando uma pessoa se dispõe. Eu estou disposto a fazer, estou disposto a estar junto, estou disposto a auxiliar, estou disposto a dar ideias. Nós precisamos de pessoas assim. Vocês me perdoem se talvez a palavra que vocês queriam ouvir era outra, diferente. Isso aqui é uma palavra meio de correção, mas é meio chato, eu sei. Mas foi a que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que a semente lançada, ela não volta. Ela vai produzir no coração de alguém. Amém? Vamos continuar pelo capítulo número 15? Capítulo número 15, o verso número 11, vai falar sobre uma outra parábola, de mais uma pessoa que se perde. Fala assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Terceira e última parábola que eu quero falar com você nessa noite. Mais um perdido nessas parábolas de Jesus. Recapitulando, o primeiro fala da ovelhinha, alguém que estava e por um descuido dos pastores ela se perdeu. O pastor vai atrás dela, ele busca ela e traz de volta. A segunda parábola da dracma fala de algo que se perdeu dentro da casa. E devido à limpeza, à dedicação daquela mulher, ela é encontrada. E agora na terceira parábola, novamente vem de falar de alguém que estava dentro da casa e saiu. Só que essa parábola tem 2 curiosidades. A primeira está falando de 2 filhos, já a gente vai falar do segundo. Vamos falar primeiro do filho mais novo. Ela tem uma curiosidade
interessante, que é o quê? O filho, ele chega para o seu pai, ele fala, ó pai, é o seguinte, eu quero o que é meu por direito. O que é meu? Reparte aí os bens, vê o que é de quem, e me dá a minha parte, que eu quero seguir minha vida. Jesus, Deus, nos deu algo por direito. Por direito. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, ele morreu, ele pagou um preço de sangue pela mim e pela sua vida. Dá a entender de que nós somos propriedade de Deus, amém? E somos, nós somos propriedade de Deus. Mas ele nos deu algo por herança. Sabe o que é isso? O livre-arbítrio. Isso é herança sua e minha. Por mais que nós somos propriedade de Deus, você tem a liberdade de escolher se você quer ficar ou não. Esse filho usou a sua liberdade para ir embora. Falou, não, dá o que é meu, que eu quero ir embora. Você não vê nessa parábola, em momento algum, o pai tentando segurar ele, você vê? Não. O pai falando para ele, não, filho, fica. Aqui você tem tudo. Você está na casa do seu pai. Não. O pai foi e fez a vontade do filho. Toma aqui a sua herança. E o filho foi. No versículo de número 13, fala que esse filho ele vai para uma terra muito distante. E dá-se a entender ser muito distante, principalmente pelo fato de quando ele estava na pior, fala que ele foi apacentar porcos. Dá a entender, inclusive, que ele saiu do país dele. Porque o povo de Israel não criava porcos. Era tido como um animal impuro. Então dá a entender que esse filho foi para muito longe mesmo. Eu quero distância do meu pai. Eu quero estar num lugar que Deus, que meu pai, aliás, não me veja. Que esse meu pai não fique nem sabendo do que eu estou fazendo. E lá fala que ele viveu a sua vida de uma forma dissoluta, né? Gastando tudo que tinha. De uma forma vaga, de uma forma talvez até profana, quem sabe. De uma forma sem compromisso com nada. E ele gasta tudo o que ele tinha ali. Longe do pai, longe da vista do pai, sem o pai dizer para ele o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Preste bem atenção. Nós não podemos fugir da vista de Deus. Nós não podemos fugir das vistas de Deus. Mas nós podemos sair da proteção dele. Quando nós escolhemos sair do chamado de Deus, da direção que Deus quer para a nossa vida, ele continua nos vendo. Não é que Deus vira as costas para você, ele não vira. Mas você sai da margem de proteção dele. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Esse jovem, ele, por algum motivo, a parábola não fala qual. Só fala que foi uma decisão dele. Preste bem atenção, meu querido. Cuidado com as suas decisões. Cuidado. Cuidado. O livre-arbítrio te dá total direito de escolha, mas não te isenta das consequências. Você pode escolher, mas você vai colher. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, estava acampando junto e batendo um papo. A pessoa que altos e baixos na vida, vai, volta e tal, e está no momento da volta. E um pouco indignado, porque eu tenho que ficar provando para as pessoas tudo que eu tenho, que eu mudei, que eu não tenho, babá. Eu escutei aquilo e falei, consequência. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai colher os frutos disso. Isso é na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida sentimental. É assim. Eu sou casado, eu tenho um voto de confiança com a minha esposa. Se eu traio a confiança dela por algum motivo, talvez não chegue ao ponto dela se separar de mim. Mas eu vou abalar a confiança que ela tem em mim. Não tem como eu querer que eu amanhã seja como é hoje. Isso é impossível. Esse jovem vai e toma todo... Só que tem algo interessante na vida desse jovem, é que é no versículo 17. Fala assim, ó, e caindo em si, ninguém falou nada para ele. Ele, caindo em si, disse, quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão e eu que pereço fome? Ou seja, as cabeçadas que esse jovem dá lá fora fazem com que ele perceba que ele precisa voltar. O pai não vai atrás dele. O pai não vai atrás. Sabe umas pessoas que você vê que se afastam e parece que nunca mais voltam?
por isso. Porque foi por escolha própria. Não é que Deus não as ama. Não é porque Deus não tem amor por elas. É porque vai depender de uma tomada de decisão delas. O pai não vai lá buscar, porque é o livre-arbítrio. É diferente daquela que saiu, às vezes, por uma discussão, uma interpretação errada de uma situação, se magoou, se perdeu, interpretou uma coisa errada. Essa não. Essa tem que ir lá esclarecer, trazer. Mas quando é uma tomada de decisão, o pai não vai atrás. Essas pessoas precisam vir a Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Quantos de nós precisamos tomar decisões de retornar na nossa vida? Retomar de momentos que às vezes nós deixamos. Às vezes não chegamos ao extremo de sair, mas estamos aqui dentro, precisando retomar algumas situações da nossa vida, para que coisas comecem a fluir na nossa vida. Tem situações embaraçosas que nos prendem, parece que as coisas não rompem. Você fica por anos pensando, mas por que isso não acontece? Porque às vezes nós saímos do projeto inicial de Deus. Deus ele tem um projeto para a nossa vida e por escolhas nossas, às vezes nós saímos desse projeto e a nossa vida vira um tumulto muito grande. Tem um amigo lá na minha cidade, ele é frentista de um posto. Cara solteirão, a vida toda foi solteirão. Com uma mulher. Aí um belo dia, ele era motorista, foi lá para o estado do Goiás, se enrabichou com uma mulher lá e resolveu trazer essa mulher para Alterosa. Devido a uns problemas que a família dela proporcionou a ele, eu estava conversando um dia de serviço com ele. E foi essa pergunta que eu falei, cara, por que você foi buscar essa abençoada lá no Goiás? Você estava tão bem sozinho? Você foi lá buscar lá no Goiás. Aí ele foi contar para ele, falou, estava levando minha vidinha aqui e tal, resolvi ir lá, trouxe. Aí depois que trouxe, veio uns filhos envolvidos com coisas erradas. Hoje a vida do rapaz é um reboliço, por causa de decisão tomada errada. Ele tinha uma vida que talvez para ele não era a que ele queria, mas estava ali nos trilhos. E uma decisão errada tumultuou toda a vida dele. Trazendo para o nosso contexto, tem coisas que nós precisamos retornar, mudar, voltar atrás, reconstruir, se arrepender de decisões tomadas, porque Deus não vai fazer isso por nós. Deus não vai fazer isso por nós. Tem coisas que é eu e você. Tem certas coisas que dependem da nossa iniciativa. Mas minha vida financeira não prospera porque eu não faço. Mas então muda o que você está fazendo. Muda o jeito que você está agindo. Né? Dá um up aí. Às vezes você fica muito esperando as coisas acontecer. Não vão acontecer. Porque depende da sua ação. Mas meu casamento não melhora. Faça o seu casamento melhorar. O que você precisa mudar para o seu casamento melhorar? Ontem nós tivemos um encontro aqui de casais. O pastor falou de muitas coisas. Umas pequenininhas, umas mais sérias, mas coisas que dependem da iniciativa das pessoas para que haja mudança. Se não tiver, ele não vai mudar. Esse filho estava lá, ele ia morrer lá, se ele não retornasse. Só que é algo interessante, que no versículo de número 20 fala assim, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Olha que algo interessante. O pai não foi o buscar, mas quando ele estava retornando, de longe o pai já o viu. É sinal que o pai o esperava. O pai o esperava. Ainda que demorasse o tempo, ainda que não tinha data para ele voltar, mas o pai estava o esperando. Querido, nunca é tarde para retornar para o pai, amém? Nunca é tarde. Retorne daquilo que você acha que está te prendendo, pois o Pai está aqui a te esperar, para que você faça diferente. Quando tudo deu errado para ele, ele lembra do Pai e ele volta. E o Pai faz uma festa por ele. Mais uma vez, nós vemos alegria por conta de um arrependimento. Versículo de número 25 agora, começa a narrar o outro filho. Fala assim, e o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse,
Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos por este teu irmão que estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Amém? Esse filho não cita que ele estava perdido, mas ele estava perdido dentro da casa do pai. Convivia com o pai, trabalhava com o pai, era dono, era coproprietário de tudo que o pai tinha, mas não entendia isso. Assim somos nós muitas das vezes. Estamos dentro da casa de Deus, não saímos, não nos indignamos com Deus, não fazemos jus do nosso livre-arbítrio como o outro filho e saímos por aí. Não, a gente continua aqui, a gente só não toma posse de tudo que é nosso por direito. A gente só não faz isso. Ele começa a ficar indignado, fala para o outro filho assim: mas isso não acontece assim. O pai fala: é tudo seu. Eu estou alegre com esse aqui porque esse aqui tinha se perdido. Você estava aqui o tempo todo. Tudo que é meu é seu. Querido, você tem tomado posse de tudo que Deus tem para sua vida? Ontem, após o negócio de casal, eu sentei com o Ismael ali em cima. Ele estava conversando, o Ismael olhou bem e me falou assim: você tá de férias, cara? Eu falei: eu tô de férias, Ismael. Oh, coisa boa, né? A barba tá grande, você não precisa fazer barba todo dia. Eu falei: não, pois é. Aí começamos a conversar. Aí ele virou e falou assim: nossa, Lucas, quem vê sua vida uns 4 anos atrás, hein, rapaz? Ô, irmão, na hora me deu vontade até de chorar. Falei: pois é, Ismael, como Deus é fiel. Como Deus é fiel. Como Deus é fiel. Minha vida mudou da água pro vinho. Da água pro vinho. Da água pro vinho. E tudo é o que já era meu. Era meu. Eu só tinha que tomar posse do que era meu. Porque já era do pai. E o que é o do pai é meu. Se é do pai, é meu também. Você não fala que Deus é dono do ouro e da prata? Então toma posse do ouro e da prata. Você não fala que o seu Deus é o Deus que cura? Então toma posse da cura. Você não é o Deus que é dono de tudo? Então toma posse de tudo. Você também é dono. Às vezes nós vivemos dentro da casa de Deus mendigando coisas, pedindo esmolas para Deus. Misericórdia. Misericórdia. Vive vivendo de migalhinhas que Deus tem. Irmão, é tudo nosso. Toma posse disso. Mas como é que eu faço isso? Isso é fé. É mudança de postura. Muitas coisas têm que mudar na nossa vida para que nós possamos tomar posse do que é nosso por direito. Essa postura desse filho de se indignar por alguém estar prosperando demonstra que ele não sabia como era o coração do pai. Ele não conhecia como Deus funciona. Isso, e quantas das vezes isso acontece na nossa vida? Eu fui na casa de um amigo agora que eu estava de festa, toda vez ele me chama para ir lá. Ele tem uma chácarazinha, tem muita terra não, sabe? Mas é um paraíso. Eu fico apaixonado na terrinha dele. Ele tem... Agora ele está mexendo com madeira. Faz coisa de madeira, porteira, móveis, isso aqui. Tem uma oficina completa. Eu sou apaixonado de ferramenta, irmão. Sou apaixonado de ferramenta. Eu queria ter todas as ferramentas do mundo, até as que eu não sei usar. Eu sou doido com ferramenta. E olha que eu cheguei lá, aquela oficina dele cheia de ferramenta, e tupia, e plane, e não sei o quê. Eu falei: nossa, que legal. Aí você vai para baixo da casa dele, tinha umas 5 cozinhas, né, Gra? Cozinha de fogão de lenha, cozinha de dentro, cozinha de espelho, cozinha de não sei do quê. Eu falei: nossa, quanta cozinha. E por lá de fora ele fez um monte de viveiro, e cria calopsita, periquito australiano, e porco de baixo. E eu fiquei apaixonado daquilo. E olha que eu tava saindo com a minha esposa, eu falei assim: nossa, que inveja boa do que ele tem. Ela: misericórdia. Não é essa inveja, tá? Eu não tô querendo tomar dele, não. Eu tô alegre por ver o meu amigo num paraíso desse. Aquilo me encheu meu coração. Então eu falei assim: cara, como deve ser bom morar num lugar desse. É tão bom você ver uma pessoa que, igual ele, foi criado comigo, desde que ter prosperado tanto assim. Isso enche meu coração de felicidade.
E tem pessoas que não conseguem ver isso. Você vê o seu irmão assim, dentro da igreja prosperando, fala, mas por que Deus prospera? Ele não prospera eu? Mas por que o irmão... Nossa, você viu? O irmão casou. Nossa, eu estou orando tanto tempo, não vem. É por isso. É por isso que as coisas não acontecem. Esse filho, ele não aproveitava o que o pai tinha por causa disso. Ele ficava preso a esses sentimentos. A vida dele era trabalhar, produzir, dormir. E ele não aproveitava do que era dele mesmo. Nós precisamos mudar essa postura na nossa vida. Deus tem algo magnífico para nós. Magnífico para nós. Deus quer te usar dentro do seu lar, irmão. Tome posse do que você pode ser dentro da sua casa. Você pode ser um sacerdote dentro do seu lar. Você pode ser usado em cura dentro da sua casa. Como profecia, em profecia dentro da sua casa. Você faz isso. Quando a enfermidade bate na porta da tua casa, você está sendo usado por Deus para ser o instrumento dentro da tua casa? Ou é mais fácil você ligar para fulano, para ciclano, para orar? Deus nos chamou para fazer a diferença. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido você para cá, é exercer essa autoridade. Minha filha está esfriada, mas bota a mão na cabeça dela e expulsa e vai. Ah, você não pede oração? Peço também. Mas eu tenho que entender que eu sou sacerdote da minha casa. Deus tem que me usar dentro do meu lar. Quando a situação aperta, eu tenho que me impor dentro da minha casa e usar aquilo que é de Deus. Se é de Deus, é meu. Então, se Deus cura, eu tenho que ter esse dom de cura. Se a palavra de Deus, quando Deus fala, ela cumpre, então eu tenho que ter essa autoridade para profetizar sobre a minha casa, sobre os meus irmãos, sobre a minha igreja. Nós temos que exercer o nosso papel de pastores. Amém? Deus me trouxe aqui nessa noite para falar isso para você. Nós precisamos nos arrepender de certas situações. Eu não sei aonde você se encaixa aqui. Não sei, eu não conheço todos que estão aqui. Se você está no que se perdeu lá fora, no que está aqui dentro, ou se você é esse filho que fica aí ranzinza com as situações que acontecem e não toma posse, eu não sei. Mas eu sei que se você se arrepender, se nós nos arrependemos todo dia, haverá festa no céu pela nossa vida. Haverá festa no céu pela nossa vida. Deus tem buscado um povo separado. Dias terríveis virão, vai chegar o dia que nós seremos provados. E o momento de se arrepender e se colocar na posição é agora. Em nome de Jesus, eu profetizo que quando eu voltar aqui em Lavra, eu quero ver essa igreja mais cheia. Porque pastores aqui se levantarão para buscar essas ovelhas. Não, peraí, eu vou lá buscar essa ovelhinha, eu vou limpar ela, eu vou tirar os carrapichos e ela vai estar aqui. Eu quero ver o ministério de louvor lotado. Eu quero ver o ministério de irmãs. Eu quero ver isso aqui lotado. Pelos pastores que vão se levantar aqui. Pai, pastor, mas o ministério pastoral está na nossa vida. Nós fomos chamados para isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo? Se não estamos, nós vamos fazer a partir de hoje. Amém, querido? Coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Ih, fiz bagunça aqui, ó. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Todos os dias. Quando você acordar no seu quarto, a primeira coisa que você fizer, quando você abrir os seus olhos, você agradece a Deus pelo seu dia e você se coloca em uma posição de arrependimento. Quando você for dormir todos os dias, você se arrependa todos os dias daquilo que você não fez, daquilo que você fez, não deveria ter feito, e daquilo que você não fez e deveria ter feito. O apóstolo Paulo falou isso. Aquilo que eu não queria fazer, às vezes eu faço, e tem coisas que eu precisava e não consigo. Se arrependa, volte ao caminho do Senhor, que o Pai está de braços abertos a te esperar.